Olá pessoal, vim aqui falar sobre a semana 3 de Geografia do PET volume 4, tá? Do oitavo ano. O tema é a integração regional na América. Bom, aqui no textinho ele vai trazer vários acordos que são feitos aqui no continente americano. Bom, para não estender e também porque não é necessário saber a definição de todos, o que é todos os acordos, eu vou só me reter aos dois mais importantes, que são tanto o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, como o que o Brasil faz parte, o Mercado Comum do Sul, tá? E aí os restantes vocês leem só a título de curiosidade para responder as questões, mas no cotidiano, ao longo dos estudos, vocês vão ver que basicamente somente esses dois aqui são cobrados quando se fala de acordos aqui no continente americano. Esse primeiro, o NAFTA, ele é um acordo entre Estados Unidos, Canadá e México. Então, assim, a ideia é essa eliminação das barreiras alfandegárias. Então, sempre que lê essa palavra barreiras alfandegárias, está relacionado aos impostos, tá? Então, assim, você vai tentar diminuir ou até mesmo eliminar esses impostos. Então, assim, como foi comentado até na semana anterior, muitas empresas norte-americanas elas foram lá para o México a fim de buscar uma mão de obra mais barata e fugir desses altos impostos estadunidenses. Então, assim, além de tudo, você vai ter uma vantagem financeira muito grande se instalando lá no México. E sem contar também que a distância é bem próxima. Então, você se instala ao norte do México, ali bem próximo da fronteira. Então, assim, seu frete não sai caro o suficiente para essa mudança de território, dessa mudança de país, tá? Só que assim, também não é só essa a ideia, é lembrar que também essa tentativa dos Estados Unidos foram que diminuísse as intensas migrações dos mexicanos. Então, você está levando suas empresas para lá, você imagina que agora você está criando empregos lá, e aí com esses empregos lá as pessoas elas não vão querer ir para os Estados Unidos a fim de ter uma vida melhor. Mas aí é lembrar que muitos desses empregos, por mais que ainda tenham direitos, eles também ganham muito pouco, tá? Então assim, não adianta ter um emprego que também te pague mal, e enquanto você tem a oportunidade de ir para um lugar que a sua remuneração vai ser muito melhor, tá? E aí essa ideia de diminuir as migrações elas não foram tão adiante. E aí em 2018 eles resolveram fazer um novo acordo, que seria esse USMCA. Nas palavras do Donald Trump, esse acordo era uma catástrofe para os Estados Unidos, tá? E aí, com essa nova ideia, eles tinham uma motivação, aqui até que ele coloca, ao propor uma renovação, pretendia proteger o mercado estadunidense e liberar os demais. Assim, o principal objetivo de substituição do acordo pautava-se no protecionismo dos Estados Unidos. Bom, o que era a ideia aqui? Ele estava considerando que alguns produtos estavam saindo dos Estados Unidos mais baratos, já que a ideia era eliminar barreiras, e aí muitas empresas americanas estavam ficando lá nos Estados Unidos, e aí você estava perdendo o emprego americano. Em vez de estar tendo as empresas nos Estados Unidos, essas empresas estavam vindo para lá e o serviço estava ficando na mão dos mexicanos, no caso. A ideia aqui dele foi fazer essa proteção, tá? Sempre que falar sobre protecionismo está relacionado a essa proteção. Então, ele queria trazer as empresas de volta para os Estados Unidos e ao mesmo tempo manter um acordo com que você conseguisse comercializar alguns produtos que eram do interesse dele. Aqui, para ter uma ideia, por exemplo, ele vetou ter imposto em produtos digitais. Então, assim, se você for comprar um filme da Marvel, que é dos Estados Unidos, lá no México você não vai ter imposto. Consequentemente, o que tiver de lucro no filme da Marvel vai retornar para os Estados Unidos. E aí, quando tem um imposto, enquanto se coloca um imposto, o governo mexicano estava ganhando em cima do filme da Marvel. E assim em diante. Então, assim, se for comprar um aplicativo que é feito por um americano, esse aplicativo volta para lá também. E aí, jogos digitais também. E aí, isso ajuda demais os produtos americanos. Então, assim, já tem, por exemplo, uma Marvel que já é muito consolidada no mundo. Então, você consegue imaginar que uma outra empresa de filmes no México vai conseguir competir
com a Marvel, sem ter essa tributação que teoricamente faria os produtos da Marvel ser mais caros que o dela. Então, assim, isso é uma das coisas que os países eles fazem para proteger sua economia local, a fim de que essa disputa ela não fique igual, tá? Então, assim, a partir do momento que você tira esses impostos, acaba que fica uma disputa igual e aí o mais forte tende a vencer. E aí, quando se fala de protecionismo, é tirar essa igualdade, tá? Mas aí, no caso aqui, esse protecionismo é para o bem dos Estados Unidos, é levar essa igualdade para o México. Aí para lá, a empresa mais forte é americana, ela vai sobressair sobre sobre as empresas mexicanas, tá? Um outro exemplo aqui também é sobre o aplicativo do TikTok. Ele é um aplicativo chinês e ele está crescendo muito como rede social. E aí o Donald Trump ele tentou boicotar, ele tentou impedir que esse aplicativo rodasse nos Estados Unidos. A ideia é o seguinte: esse aplicativo só iria poder rodar aqui se ele fosse um aplicativo que que tivesse um dono americano. Então ele tentou forçar com que alguém comprasse, então assim, um Facebook comprasse esse aplicativo, e só que aí o governo chinês ele não cedeu. E aí hoje, assim, por mais que ele tentou por um longo tempo tentar boicotar esse produto, acaba que ele não conseguiu ao fundo por causa de ser um produto que as pessoas gostam. Então ele viu que não adiantava ao máximo banir esse produto de lá, mas é uma forma de proteção para os produtos americanos, fazer com que esse TikTok ele não entrasse nos Estados Unidos e aí ficasse favorecendo o Facebook, o Instagram, que são mídias que são de pessoas americanas, tá? Aqui também nesse USMCA, ele também falou sobre a questão dos automóveis. Agora também, por exemplo, 75% das peças de um carro eles vão ter que ser feitos nos Estados Unidos. Então, assim, uma montadora como a Ford, que é americana, ela não vai poder se instalar de vez lá no México, ela vai poder se instalar somente em 25% que ela pode produzir lá, tá? E aí essa margem de emprego ela vai ter que voltar para os Estados Unidos. Continuando aqui sobre o mercado comum do Sul. Então, é um tratado que foi ali em 1991 assinado por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, tá? O Brasil aqui é a principal economia desse bloco, a Argentina vem em segundo. Peguei aqui até algumas características. Então, ele possui essa ideia de livre comércio, zona de livre comércio, que é aquela eliminação ou diminuição dos impostos. A TEC, que é aquele imposto para produto que vem de fora, um imposto comum, tá? E a graduação e uma gradual integração entre os países membros. O Mercosul ele possui livre circulação de pessoas e serviços. Então, assim, você pode se locomover entre Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, tá? Não tem uma barreira, você não precisa ter passaporte para ir para lá, você não precisa ser aprovado para ir para lá. Você pode simplesmente, que nem está aqui, com o seu documento de identidade, tá? Poder ir para um país para o outro. Aí ele fala aqui de outra característica, o aumento das negociações entre os países fundadores. Então, assim, acaba que quando você faz esse acordo, a tendência é que você comece a comercializar mais entre esses países, tá? E aí também favorecer o turismo, vindo aqui, dá pra ver aqui que tanto os argentinos como o Brasil, como os brasileiros, eles se beneficiaram por isso. Então, vem argentino pra cá, vai brasileiro pra lá e assim em diante. E aqui tem só um adendo que ele faz, que em 2012 o Paraguai ele abriu um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Lugo, em menos de 24 horas, não garantindo ao político o direito de defesa. O país foi suspenso do bloco, até que fosse realizadas novas eleições, que fato ocorreu em 2013. Então, assim, mais que seja um acordo econômico, ele também tem uma questão política. Aqui também em 2016 dá para perceber como a Venezuela entrou em crise, ela foi suspensa desse bloco, tá? E aí permanece até hoje suspensa. Então, assim, por mais que seja um acordo econômico, se a política ela não vai bem, essa política também interfere nos outros países, tá? Então, assim, por que eles suspenderam isso? Se estava lá em crise na Venezuela e os venezuelanos eles pudessem transitar para os outros países de forma fácil, somente com os documentos, várias pessoas sairiam da Venezuela e viriam para o Brasil, viriam para
para a Argentina, para o Uruguai. Então, assim, você suspende, que aí você corta essa relação. Então, assim, agora os venezuelanos que entram no Brasil ou são de forma ilegal ou eles precisam ser aceitos, tá? Então, assim, tem toda uma questão política também envolvida por trás. E agora vamos fazer os exercícios, né? Partir para os exercícios. A1. Preencha a tabela abaixo com as informações presentes no texto semana sobre os blocos econômicos. Então vocês vão ver lá a sigla, então lá Mercosul. Nome, mercado, Comum do Sul, ano de criação, países membros, objetivo. Então vocês vão fazendo isso, vão fazendo para todos. É bem facinho. Só acompanhar o texto anterior. Além de eliminar as barreiras alfandegárias, os Estados Unidos têm outros objetivos com o NAFTA. Quais são eles? Então, assim, vocês podem ver, de acordo com a charge, pode ver qual que é a ideia. Tem sempre um muro lá representando os Estados Unidos e o México, tá? Então, assim, o que a gente falou até anteriormente sobre isso? 3. Quais são os motivos, quais motivos tornam o Brasil verdadeiro gigante no Mercosul? Então, você pode ver, pode falar a questão da economia, questão do território, então tem vários motivos. Observe a tabela a seguir e resolva as atividades. O que os números revelam sobre as relações comerciais Brasil e Estados Unidos no período 2003-2013. Então aqui vocês podem ver, importando é o que está comprando, exportando é o que está vendendo. Como que está sendo essa relação entre Brasil e Estados Unidos ao longo do tempo? Tá? O que aconteceu? Vocês comentam. B. Os Estados Unidos já foram o maior parceiro comercial brasileiro, mas atualmente estão em terceiro lugar. Quais são os dois primeiros? Faça uma pesquisa. Bom, o primeiro aqui é a China. O seguinte, vocês podem fazer uma pesquisa e ver se acham outro país, tá? E 5, de acordo com o que foi estudado na semana, faça comentário sobre a charge abaixo. Mercosul, aí tá um cara do Paraguai ajoelhado no milho. Então, assim, a ideia aqui, eu imagino que seja de falar com que o Paraguai, ele ficou de castigo quando ele foi suspenso, tá? E aí vocês podem comentar mais o que isso poderia dar a entender para os outros países que não seguem a linha do que o Mercosul quer, tá? E aí a gente termina essa semana número 3 de Geografia.